Ok, vamos de teoria? Então, principalmente agora com a ansiedade do último episódio que tá pra chegar, eu tava pensando nas teorias em relação aos pôsteres e eu resolvi trazer uma aqui que eu achei muito interessante. Antes disso, eu gostaria de convidar você para conhecer meu canal lá no YouTube, que eu tenho comentado em vídeos mais longos, tanto do seriado quanto dos livros. Então, se você pegar os posters para dar uma olhadinha, eles estão majoritariamente em duas cores, excluindo apenas da Rainha Caixa, que é a Rainha dos Condenados. E tem os detalhes de sombras, né, com as fotografias dos personagens. Dependendo de uma cor ou do personagem, você tem uma ou mais sombras. E essas sombras, no caso, nessa interpretação, estaria falando das almas ou das vidas que esses personagens teriam. Se tem duas almas, então essa pessoa já morreu como humano e está vivendo uma segunda vida. Ou se tem uma só e é um vampiro, quer dizer que esse vampiro já faleceu, que ele já acabou ali pra ele. E no caso da banda, se você pegar pra pensar, só um membro da banda continua com duas sombras ali. Eu não vou falar pra não dar spoiler agora pra esse final de semana, mas se você quiser ter esse spoiler, pode ir lá dar uma olhadinha que tem só um membro da banda, além do falecido Larry, que ainda hipoteticamente iria sobreviver essa terceira temporada. Mas fora isso, tem dois personagens que têm coisas completamente diferentes de outros, além da Rainha Caixa, que é a nossa rainha, ela é a resposta. Mas e são Gabriela e o Daniel Molloy. Você pegando pra dar uma olhada, a Gabriela, ela tem uma sombra adicional e o Daniel Molloy tem também apenas uma sombra com um óculos de sol. O que isso quererá dizer? O seriado apresentou e está trabalhando, introduzindo o conceito de fantasmas nessa temporada, ou a alma saindo do corpo. Por isso que eles fizeram questão de pontuar que as visões que o Louis estava tendo do Lestat em Paris era uma coisa da imaginação dele, uma projeção da cabeça dele, para mostrar para o público que o que o Lestat tá vendo agora nessa terceira temporada talvez seja algo diferente. E começa justamente no primeiro episódio, já com a alma da Baby Jenks saindo temporariamente do corpo e fazendo algumas profecias ali. Então, assim, a interpretação que a gente poderia ter, né, seria que... Meu gato tá querendo participar do vídeo. Fala, oi, Didi. Seria que talvez tenha uma outra consciência que tá influenciando a Gabriela, porque ela tem uma sombra tão diferente da pose que ela está tendo. E no caso do Daniel Zeta Molloy, tem aí a previsão que ele vai vir a falecer, passar dessa pra melhor, que eu, mesmo sendo Devil's Minion na veia, eu sou muito mais eles do que Louis e Lestat. Eles são o meu sumo, não que eu desgoste de Louis e Lestat, mas o meu foco principal é o Devil's Minion, é o Armand e o Daniel, porque eu acho muito interessante o que eles estão fazendo com esses dois personagens, e inclusive eles como antagonistas, teoricamente, na verdade, pra mim é a Gabriela. Eles seriam os antagonistas falsos, talvez, ou pelo menos não com tanto peso no final da história. Mas vamos lá. E o Daniel, então, a teoria principal é que ele vai voltar como um fantasma. E se esse é o caso, o pôster estaria confirmando. Porque ele, vamos dizer, no pós-morte, ele continuaria, e não só continuaria, mas talvez ele ficasse ainda mais forte. E tem talvez uma terceira interpretação aí, que talvez ele tivesse sendo possuído pelo espírito do Menok, que é um personagem, um espírito dos livros, que tem uma relação ali com a Mel. Eu não gosto dessa teoria, ainda que eu acho que eles vão adaptar Menok com o Armand, e não com o Lestat,
Porque o Lestat, pra Anne Rice, ele era os sonhos molhados, então ele sempre é o foco de tudo que acontece. Mas no seriado não precisa fazer isso, os outros personagens são tão interessantes quanto. E nos livros, o Louis, por exemplo, é relegado ao canto e o David Talbot, que eles mataram fora de tela, pro chororô do pessoal que é fã dos livros, fã acirrado dos livros, ficou chateado e como o Louis é o protagonista, faz sentido deles, sei lá, não se interessarem tanto pelo David Talbot e trazerem as coisas mais curiosas desse personagem, tanto pro Daniel Molloy quanto pro Louis, que não tem tanto texto nos livros, no canon, né? Então, o que você acha dessa teoria? Dessas teorias? Você tem outras? Quem que você acha que vai morrer? Ai, meu Deus, e o que vai acontecer agora nesse final de semana com o último episódio? Fala pra mim.